Gurizada, seguinte, ultimamente eu tenho feito minhas pesquisas, né, de minhas pesquisas em geral, e eu tenho deixado o YouTube ligado na televisão, né, que o YouTube tem aquela função da reprodução automática, né, e aí cara, vou fazer uma roleta russa aqui com o algoritmo aqui, vou deixar o algoritmo me mandar coisas aqui aleatórias pra não ficar assistindo sempre as mesmas coisas, né? Não necessariamente assistindo, mas ouvindo, né? Dividindo a atenção, né? E aí, cara, algoritmo vai, comecei a ver alguns conteúdos ali, alguns reacts ali de vídeos sobre comportamento humano contemporâneo, principalmente ali, sobre essa questão das relações interpessoais ali, né, do excesso de internet, né, do uso de smartphones o tempo todo, tal, do consumo da, de redes sociais, que é uma coisa que eu, cara, tô pensando seriamente em abandonar, não digo nem definitivo, mas dar um tempo mesmo de ficar nessa coisa de receber notificação inútil o tempo todo, sabe? Pra meio que fazer tu te escravizar, sabe? E aí, cara, vai nesse vai e vem de conteúdos, cara, começou a aparecer pra mim alguns vídeos assim que eu até fiquei meio espiado, porque, né, rola muito essa parada do que eu acho um dos agrupamentos humanos mais abjetos da atualidade, que são os tais dos Red Pills, esses masculinistas inseguros do caralho, né? Só que daí, quando eu vi assim que era conteúdo muito Red Pill, eu já pulava, sabe? Quando era esses cara maluco aí falando em Redcast e parada de valor de mercado, sabe? Essas terminologias imbecis, o beta, o shed, não sei o que, e fica, tipo, subvalorizando a mulherada e tal, e aí esses eu ia passando. Só que daí, cara, começou a aparecer umas paradas muito que me deixaram muito intrigado. Que, lógico, eu não sei o que que era autêntico, mas levando em consideração a quantidade de conteúdo, eu comecei a pensar se aquilo realmente de fato é verdade. Porque hoje em dia, conteúdo curto para a internet é para gerar engajamento, né? Não quer dizer necessariamente que aquilo seja verdade, né? Ou se só coisas pra tu ficar olhando aquilo e tu só vai receber aquilo, né, a partir do momento que tu olhar o primeiro vídeo, aquilo ali com o algoritmo vai te empurrar. E cara, eu acho engraçado porque eu nunca na vida eu imaginei que isso poderia existir. É o seguinte, cara, começou a aparecer um monte de vídeo de mina reclamando que os homens não chegam mais na balada. Eu fiquei pensando, cara, será que isso realmente é verdade? Porque, velho, no tempo que eu ia em balada, e vamos lá, isso, eu tô jogando isso lá pra, sei lá, quase 10 anos atrás, cara, o homem na balada era um ser completamente desagradável. E eu falo isso mais na perspectiva de o sujeito observador do que objeto. Porque, cara, eu olhava o comportamento da gurizada, assim, do homem na balada. E, cara, é uma parada completamente escrota, chato, impertinente, fora de timing, sabe? Tipo, não podia ter um grupamento de meninas, né? Meninas, eu digo porque na época que eu ia em balada eu tinha o quê? Eu tinha 25, 26 anos, no máximo. E aí eu começava a olhar os caras chegando, assim, nas minas, tipo, num bolinho de mina, e, cara, era aquela coisa, assim, tipo, muito invasiva, muito escrota. E. Cara, era engraçado porque aí 10 anos depois começa a aparecer essa porra desse conteúdo pra mim e eu fico pensando, caralho, que irônico, né, velho? Porque, tipo assim, antigamente era o excesso e agora é a falta, sabe?
E eu começo a lembrar do tempo que eu frequentava baladas assim, e, cara, vamos partir do princípio, tá? Eu comecei a frequentar balada já, entre aspas, depois de mais velho, né? Eu comecei a embalada, eu tinha 22, tá? Eu fui pai com 21, tá ligado? Então, com 22 anos eu meio que já era um tio. E, cara, eu nunca fui bom nessa parada aí, mano. Nunca fui bom na arte do desenrolo, do galanteio. Eu sempre fui, até hoje, por incrível que pareça, sou uma pessoa muito tímida. Eu não sei iniciar uma conversa com uma menina, sabe? Não sei, do nada, assim, chegar do nada e pá, fingir que eu tô interessado. Não consigo, cara. Até hoje eu sou assim. Tanto é que eu tô sozinho, tô no meu segundo celibato involuntário praticamente, desde setembro do ano passado. Tô vivendo um celibato involuntário. Mas não sou incel, que fique bem claro, tá? Eu não tenho ódio às mulheres, muito pelo contrário. Ah, e aí, cara, as minas reclamando, que os homens não chegam, que às vezes os caras, tipo, rodeiam tipo, as minas dão sinais. Primeiro, eu já penso que é uma coisa muito ridícula falar, a gente dá sinais, porque, cara, não é semáforo, tá ligado? O semáforo dá um sinal te dizendo exatamente o que ele quer. O semáforo ele diz se é pra parar, se é pra tu te ligar quando ele tá no amarelo e quando é pra tu seguir em frente. Agora ficar nesse joguinho de subjetividade, cara, isso aí pro homem, ainda mais o homem que já tem a burrice natural inerente, sabe? De não saber pegar essas coisas. Homem que eu digo, o homem num sentido geral, né? Generalizando. Não tem essa coisa, tá ligado? O homem é muito prático. É sim ou é não, é zero ou é um, é na binaridade, saca? Eu sou assim, particularmente. Cara, sim, tem que ser muito claro, muito objetivo que, cara, a menina tá afim de mim. Eu não vou ficar adivinhando, não vou, tipo, chegar e ficar naquela coisa ali, tipo, um Akinator da relação interpessoal, tá ligado? De ficar adivinhando, ficar perguntando, será que você mexeu o cabelo? Tá olhando pra mim, o que será que tá pensando? Não, vai lá e pergunta, é isso ou não é? Só que, cara, eu lembro que no tempo que eu frequentava a balada, cara, assim, ó, eu não sou, assim, ó, eu tô anos-luz de distância do senso comum estético. Principalmente do que as meninas aparentam gostar. Cara, eu não sou alto, já começa por aí, eu não sou alto. Com 20 e poucos anos eu já tinha indícios de que eu teria uma calvície fodida. Hoje eu sou calvo, assumi minha careca. Eu não tenho acima de 1,80 m. Eu não tenho corpo tatuado. Eu não sou bombado, tá ligado? Não sou marombinha. Não gosto desse tipo de música que toca em balada, nas baladas né, que estão hypadas hoje, eu detesto, inclusive, é um troço que me faz dar graças a Deus de estar em casa, num silêncio, lendo um livro, sabe? Aproveitando melhor o tempo. Mas se tiver aqui embalado também não reclamo, né? Eu faço aquilo que eu quero fazer, sabe? Tipo, não sou obrigado a nada, ninguém obriga a nada, mas hoje tá tranquilo assim, tá? Eu me sinto melhor assim. Talvez vai chegar uma hora que, puta, cara, eu preciso arrumar alguém. Mas, cara, voltando ao assunto ali, eu não atendo os requisitos estéticos, não sou um exemplo de uma referência de beleza. Mas me considero uma pessoa razoavelmente legal, sabe? Pra conversar sobre coisas, sabe? Não coisas idiotas, sabe? Não papo furado, ficar naquela forçação de assunto pra ver se sai alguma coisa. Não, cara, eu gosto de conversar, tipo, conversar, sabe? Conversar, ter ideias, articular pensamentos, eu acho isso do caralho. Raríssimas vezes eu consegui isso em uma balada, tá ligado? Sempre foi muito difícil. Mas, cara, quando eu era mais novo, sempre tinha aquela coisa né, da minha timidez, eu não conseguia chegar e conversar com as meninas, e tal, não conseguia desenrolar, a não ser que fosse algo assim muito claro. Então, tipo, sempre tinha aquela coisa que é um ideário,
O ideário que a humanidade tem do. Cara, vai lá. O não tu já tem. Cara, e pra mim, o não seria ótimo. Mas eu já perdi as contas de várias vezes. Ó, momento trauma agora. Desde moleque, lá na casa dos meus 12, 13 anos, assim, quando eu gostava de uma gurezinha às vezes, ou sei lá, queria às vezes só dar um beijo, que fosse. Às vezes eu chegava assim na minha. Bah, tentava falar alguma coisa, cara, e já ouvi várias vezes. O quê? Tu? Né? Bem capaz. Bah, meu. Cara, isso é um fenômeno que se repetiu dos meus 12, 13 anos até, sei lá, os meus 25, 26 anos, tá ligado? Quando, lógico, nos momentos que eu tava solteiro. Até justamente por esse fato, eu sempre fui muito partidário do relacionamento sério. Desde antes de existir esse conceito de relacionamento sério. Eu sempre preferi ter coisas duradouras com pessoas interessantes, tá ligado? Sempre optei por isso porque, cara, é muito desagradável tu dedicar assim, vamos dizer que a intimidade, sabe? Cara, pra mim, tá? Eu sou muito quadrado nesse aspecto. Eu sempre fui uma pessoa muito, não sei se é a palavra correta, mas eu sempre fui muito conservador nesse aspecto. Eu sempre fui muito fechado, sempre fui muito recluso, nunca fui muito aberto a dividir essas coisas, esses papos assim mais de introspecção com pessoas que não fossem, sei lá, da minha, digamos, confiança, seria a palavra certa, não sei. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu só batendo 12 e 12 da manhã. Uma dificuldade de dividir isso, cara. E de certa forma, pra mim, beijar uma mina sempre foi uma coisa muito íntima, sabe? Tanto é que eu sempre odiei beijar guria embalada, sabe? Eu sempre detestei. Porque na minha cabeça sempre tinha aquela coisa de adolescente do tá pegando baba do outro. Cara, e eu lembro que uma vez, mano, foi a segunda vez, eu contei essa história num outro episódio da primeira vez que eu beijei uma guria numa festinha adolescente, num colégio aqui em Canoas. Que eu lembro que beijei a guria e tal, beleza. Aí eu fui dar uma volta, quando eu voltei, a guria tava com outro, tá ligado? Tava beijando outro cara. E aí eu fiquei meio assim, puta, isso aí ia ficar com alguém, sabe? Tipo, beleza. Aí passados 10 anos depois, cara, olha que loucura, cara, que coincidência. 10 anos depois. Não, 11, é. Bom, foda-se. 10 anos depois, vamos trabalhar com números redondos. 10 anos depois de eu ter dado meu primeiro beijo, né, que foi uma situação bem desagradável, digamos assim, nada demais. Eu lembro que cara, eu tava meio que enrolado com uma guria da faculdade, né, na época que eu tava com a faculdade. Eu lembro que eu tava enrolado com a guria, assim, tipo de não digo nem enrolado, assim, a gente meio que se conversava, assim, dava assim a entender que um gostava do outro e tal. E aí a gente, né, se beijou e tal numa festa, assim, com o pessoal da faculdade. Só que daí, cara, nessa mesma festa, a guria foi lá e ficou com outro cara, tá ligado? E foi meio constrangedor, porque na volta dessa festa a gente voltou de carona com um amigo nosso, né, que infelizmente pereceu ano passado, né? E esse brother deu carona pra gente e, cara, foi muito constrangedor, assim, tipo, tá dividindo o mesmo ambiente, pra mim, pelo menos, que não tava acostumado com aquilo ali. Nunca fui acostumado a viver aquilo ali. Mas talvez pra guria fosse normal, porque ela era, sei lá, 5 anos mais nova do que eu. E tudo bem. Aí, beleza, né? E tá, passou isso aí e tal, né? Conversei com ela, bah, eu achei meio palha, assim, né? Mas tudo bem, eu solteiro, ela solteira, eu não faria, tá? Eu evitaria. Cara, assim, a única vez que eu fiquei com mais de uma guria
no mesmo dia, não foi nem numa noite, foi no mesmo dia, eu me senti muito mal. Fiquei, cara, eu me senti um lixo, sabe? Tipo, porra, que cagada que eu fiz, tá ligado? Uma hora vou compartilhar, vou tomar coragem e vou compartilhar sobre esse momento aí com vocês. Hoje não, hoje não. Hoje eu vou ficar mais nessa parada né, dessas relações interpessoais aí. E aí, cara, passou um tempo, tal, conversamos, eu e a guri e tal, beleza. E aí, tá. E aí a gente foi ficando ali descompromissadamente ali mais um tempo, tal. A gente se via praticamente todos os dias na faculdade e tal. E, cara, e no final do ano, a, uma amiga nossa ia fazer uma festa na casa dela, né? Aí, tá, beleza, né? Fui convidado e tal. E essa mina também foi convidada. E aí, cara, olha que foda isso, mano. Essa guria me chamou, tá ligado? E ela me mandou a seguinte mensagem. Pá, olha só, tipo, eu não sei se tu vai te importar, mas vai um cara que eu tô ficando. E ela falou isso pra mim, tá ligado? Eu. Opa, como assim? Ela, vai um cara que eu tô ficando e tal, não sei se tu vai te importar, não sei o que. Eu, cara, olha, me importar, eu não vou dizer que não me importa, mas tudo bem, que aí vai. Mas eu falei, cara, eu não fico mais contigo, cara, tá ligado? Não tem mais justificativa, porque eu achava uma coisa e na verdade era outra. E, cara, aquilo ali me deixou muito cabreiro, velho. Só que acabou que no fim a gente se entendeu e a gente namorou um tempo, tá ligado? Mas, cara, esse tipo de coisa eu acho muito desagradável, cara. Acho muito escroto. Só que na minha cabeça, por muito tempo, eu entendia esse comportamento como algo normal, mas talvez eu não conseguisse me encaixar nisso, sabe? Eu não consigo me ver vivendo esse tipo de coisa, tipo, de tá com uma mina num dia e vai no outro. Cara, eu não consigo me adequar a essas coisas de date, match e Tinder. Cara, eu baixei o Tinder esses dias, cara. E é uma coisa muito triste, porque o Tinder, ele é um aplicativo feito pra tu ficar solteiro, tá ligado? Que é pra tu não ter um relacionamento. Cara, porque assim, é muito ruim tu ficar olhando assim, cara, aquele monte de pessoas que tu não imagina se existem, sabe? Que, cara, a partir do instante que tu sai do aplicativo, essas pessoas não existem mais. E nos últimos meses, o meu ciclo de convivência, ele tem sido muito reduzido. Mas às vezes vem assim uma sensação de vazio, tá ligado? Vem uma sensação de falta alguma coisa, saca? Aí eu fico naquela coisa, puta, mas será que é porque eu tava acostumado mesmo? Será que é porque eu gosto mesmo de dividir as coisas com alguém? Eu fico pensando muito nisso, cara. Até porque, sim, cara, hoje em dia eu não tenho muita coisa pra dividir, tá ligado? A não ser uma companhia. Isso eu tenho, isso eu garanto. E, cara, humildemente eu sou uma boa companhia, tá ligado? Mas também, eu também tô buscando algo pra, sei lá, pra me engrandecer, pra crescer profissionalmente. Algumas coisas se encaminhando, algumas dando certo, outras dando errado. Mas tendo um direcionamento, sabe? Acho que por muito tempo faltou isso pra mim, sabe? Faltou ter um pouco mais de autoconhecimento, de fazer as escolhas certas na hora certa. Talvez eu fico às vezes com a sensação de que eu tenha escolhido as coisas certas, mas em momentos que talvez não fossem tão oportunos, sabe? E nos últimos meses, né, de quase que absoluta solidão, eu comecei a estranhar quando começou a aparecer esse tipo de conteúdo pra mim, porque, cara, eu cresci a vida inteira
eu via os caras meio que muitas vezes se humilhar pra dar um beijo na boca de uma mina bonita. E aí, quando eu vi esses vídeos, cara, eram umas meninas, cara, era uma mina mais linda que a outra, reclamando que os caras não querem nada, que os caras esnobam, que os caras dão ghost, tipo, somem. Mas aí, cara, aí vem a questão da estética, né, cara? Porque o não tu já tem, pra mim, sempre, a maioria das vezes, sempre acabou numa humilhação. E isso me fez criar muitos bloqueios na hora de talvez tentar abrir um pouco assim, abrir um espaço para talvez tentar conversar, porque, cara, é muito ruim tu te sentir humilhado assim, velho. Principalmente eu que a vida inteira sempre fui alguém com muita baixa autoestima. Alguém que não nunca teve assim algo tipo autoconfiança. Cara, sempre o baixinho do rolê, sempre talvez o patinho feio dos amigos. Nunca tive a cara de pau de mentir, sabe? Pra fingir que eu tô interessado. E eu achei muito estranho, cara. Muito estranho mesmo, velho. Tipo, e ao mesmo tempo em que eu, cara, não sei se também é questão de contexto, né? Porque a maioria dessas minas que apareciam eram minas que tinham um sotaque carregado de paulista. Então talvez lá em São Paulo, que é uma puta megalópole do caralho, lá uma cidade enorme, talvez seja difícil, né? E só que junto com a estética veio uma coisa que, querendo ou não, inevitavelmente ela exerce uma influência muito grande na questão do relacionamento e eu vivi muito isso nos últimos anos, que é a questão da autonomia financeira, cara. Isso acabou pesando muito no meu último relacionamento. Eu senti muito isso. Eu me senti muitas vezes um coadjuvante por não ter muito o que oferecer, por não ter condição de fazer planos em determinado momento. Mas, cara, eu me fiz presente como eu pude, tá ligado? Eu tentei o máximo ser participativo com aquilo que eu tinha, com os recursos que eu tinha. E não é desculpa nenhuma, tá ligado? Passou, graças a Deus passou. As duas primeiras semanas, assim, foram terríveis, sabe? De solidão, assim, foram. Cara, foi terrível, assim. Tentava de tudo que era maneira ocupar a cabeça com coisas, mas, cara, pensava em término, me destruiu, assim. Só que depois, passado um tempo, assim, cara, pô, já não dá mais pra viver essa dor adolescente, sabe? Bola pra frente, focar, achar direcionamentos aí. E aí que as coisas boas começaram a acontecer pra mim, sabe? Tipo de entender que o, o meu espaço no mundo, ele ele tem que ser ocupado por mim, não pode ser ocupado por mais ninguém, sabe? Ninguém vai preencher um vazio. A gente vive de se complementar, tá ligado? Só que a partir do instante que tu fica em segundo plano na vida de alguém, mano, isso é, cara, é muito desagradável. E eu vivi isso mais de uma vez nos últimos anos, sabe? E, cara, hoje, parando pra pensar assim, tudo faz sentido, tá ligado? Tudo tem um porquê. E hoje eu entendo que eu tenho muito mais valor do que aquilo que eu pensava não ter. Tipo, principalmente nessa questão da autoestima, pô, cara, de se orgulhar das coisas que tem, de entender que, cara, tem que ter um sonho. Hoje, sim, eu consigo entender o que pode me trazer um pouco de felicidade, um pouco de bem-estar. E eu tenho objetivos que, sei lá, cara, vai ter, não sei quanto tempo vai levar para chegar, qual o preço que eu vou ter que pagar por isso, as concessões que eu vou ter que fazer. Mas no fim das contas, tudo isso leva a acreditar que o problema não é que falta homem ou falta mulher que tenha atitude. A questão é o quão disposto tu tá a entender as dificuldades e assimilar as coisas positivas que a outra pessoa tem, sabe?
Não é que falta, cara. Tem muita gente sobrando hoje, velho. Sabe? Hoje eu. Pelo menos assim. Até é engraçado que eu fui no aniversário do meu brother esses tempos. E ele pediu a namorada dele em casamento. Eu achei isso muito do caralho. Porque. Cara, a gente basicamente tem 20 anos de amizade, mano. E hoje eu vejo que o cara, ele é um maluco que cresceu demais, evoluiu demais. E essa evolução teve muitos processos, mas principalmente porque ele sempre foi um cara, né, desenrolado, sempre foi um cara que sabia chegar nas minas, pegava as minas na noite e tal, não sei o quê. E viveu bastante isso e hoje conversando com ele assim, cara, é outra pessoa, ele é o mesmo cara com outra postura, tá ligado? E isso é do caralho. E é engraçado que nesse aniversário dele aí, nessa festa do nosso ciclo de amigos ali, eu era o único solteiro do rolê, cara. Tipo, muito estranho, sabe? Literalmente, cara, literalmente eu era o único solteiro dali do nosso grupo de amigos, cara. É meio bizarro, assim, porque geralmente eu que sempre fui o, entre aspas, namorador, né? Sempre tive relacionamentos, sempre busquei relacionamentos duradouros. E ali naquele contexto ali, cara, eu era o único solteiro. Fazer o quê, né, bicho? Não é porque eu quero, mas tem que aceitar e entender que cada coisa tem seu tempo, né, mano? Mas eu não pretendo ficar solteiro muito tempo, não, cara. Não, não gosto. Não é algo que me faz sentir bem. Lógico que tem suas vantagens. A questão de, por exemplo, nesse exato momento, estou sozinho na minha casa, né? Agora tomando um golinho d'água, fazendo um sudoku. Daqui a pouco eu vou ler um livro, agora são 2:30 da manhã quase. Vou ler um livro, né? Vou ler o livro que eu tô me dedicando agora, que é Olga, né? O livro do Fernando Moraes. Ah, inclusive acabei de ler o Segredo Final. Uma hora eu vou falar sobre esse livro, do Dan Brown. Muito bom por sinal, né? E, cara, ser solteiro tem essas pequenas vantagens. Mas no fundo, cara, na minha, do que eu conheço, na minha personalidade, eu sinto falta de ter alguém, sabe, no dia. Já diria, eu tô meio Charlie Brown nos últimos dias, assim. Aí é uma palavra amiga, uma notícia boa, né? Tipo, tô meio na vibe céu azul do Charlie Brown. Mas, cara, eu acho que é isso, mano. Tipo, tu que é solteiro e tu tá me ouvindo, cara, aproveita que a, ou das duas uma, né? Ou tu vai confirmar a minha tese de que as gurias elas estão solteiras porque querem, né? Ou elas têm a régua muito alta, porque, cara, o não tu já tem. Mentira, cara, a humilhação sempre vem. Valeu, gurizada. Forte abraço a todos e é isso aí. Valeu.